Meu nome é Diego, tenho 28 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 6 anos. Na época eu tinha 22 anos e não conseguia entrar em uma faculdade. Meus pais nunca tiveram condição de pagar esse tipo de estudo e isso nunca foi um segredo. Eu tinha um irmão, mas cheguei a conhecer ele pouco, pois já havia morrido. Foi algo muito trágico. Meus pais nunca quiseram tocar no assunto. A única coisa que eu sabia era que ele foi encontrado morto em sua casa. A polícia encontrou seu corpo na cama e sua cabeça no chão. Até hoje não encontraram pistas de quem foi o assassino. O fato é que meus pais sempre me compararam a esse meu irmão. Mesmo eles não tendo condições de bancar um estudo decente, ele havia conseguido uma bolsa de estudos na Unicamp, a melhor faculdade do Brasil. Se formou em arquitetura e teve uma carreira de sucesso até sua morte trágica. Eu não era tão inteligente. Tentei por 2 anos entrar em algumas universidades, mas nem bolsa de 50% eu conseguia. Só sabia de uma coisa. Estava disposto a tudo para provar que era igual ou melhor que meu irmão. Aparentemente, alguém estava acompanhando meu sofrimento. Ou melhor, alguma coisa. Em uma noite, eu estava voltando para casa quando percebi que havia alguém me seguindo. Fiquei com muito medo, pois não tinha ninguém na rua, além daquela pessoa que eu estava acompanhando pelo canto do meu olho. Ela então começou a apressar os passos, e eu também, até que comecei a correr. De repente, ela segurou meu pescoço e eu já comecei a pedir por favor para que não fizesse nada comigo. Nesse momento, ouvi ela pedir para eu me acalmar. Era um homem. Ele estava vestindo uma roupa toda preta e disse que não ia me roubar. Só estava ali para me oferecer ajuda. Ele sabia que eu estava disposto a tudo para obter o tão sonhado sucesso. Nessa hora eu me arrepiei todo. Como ele sabia, sendo que não havia comentado com ninguém? Eu não sei explicar, mas seus olhos eram diferentes. Eles me hipnotizaram. Mesmo eu não querendo expor minha vida, as palavras saíram da minha boca, e eu disse por que era importante eu ser bem-sucedido. Ele então contou que já sabia, e me entregou um livro. Eu precisava fazer exatamente o que estava pedindo nele. Era como seguir uma receita, segundo esse homem que me garantiu sucesso. O livro era muito gelado e tinha a capa preta. Depois disso, o homem saiu da rua e entrou no meio da mata que havia ao lado. Enquanto caminhava, não tirava os olhos de mim. Sem entender o que havia acontecido, levei o livro para casa e o abri. Ele possuía algumas imagens de demônios e rituais. Nessa hora, percebi que eu estava prestes a fazer um pacto. Mas, como eu disse, estava disposto a tudo. Já tinha ouvido histórias de pessoas que fizeram pactos com o diabo e conseguiram tudo o que queriam. Comigo não ia ser diferente. Eu então segui tudo o que precisava ser feito. Por último, eu precisava cortar meus pulsos. Não para morrer, mas meu sangue precisava ser derramado. Eu peguei meu estilete e fiz o primeiro corte. A dor foi muito grande. Mas assim que a primeira gota de sangue caiu no chão, eu vi uma pequena fumaça preta se levantar. Ela foi tomando a forma de um dos demônios daquele livro. Eu fiquei em choque. Era uma criatura de quase 2 metros, com chifres enormes. De repente, ele mostrou meu irmão em suas mãos, ainda vivo, mas em seguida arrancou sua cabeça na minha frente.
Naquele momento, um arrependimento tomou conta de mim e eu comecei a chorar. Nessa hora eu acordei. Era apenas um sonho. Olhei para minha mão e havia cortado apenas um dos pulsos. Acho que havia desmaiado. Porém, no canto da parede, como um vulto, eu vi meu irmão e ele começou a conversar comigo dizendo: "Irmão, isso não vai te levar a lugar nenhum. Esse sonho que você teve foi o jeito que eu achei de mostrar que sua vida será amaldiçoada depois desse pacto. Foi o que aconteceu comigo. Eu consegui o que queria, mas por um preço muito alto. Minha alma. Agora estou preso aqui, e desse lugar nem Deus consegue me tirar, pois foi uma escolha que eu mesmo fiz. Não cometa o mesmo erro que eu, irmão." De algum modo, meu irmão conseguiu me alertar sobre o que eu estava prestes a fazer, sobre o erro que ele havia cometido. Sua vida de sucesso não passava de um pacto que o levou à morte. Com somente um dos pulsos cortados, o ritual não estava completo. Então eu desisti. Fechei o livro e joguei na mesma mata que aquele homem havia entrado depois de conversar comigo. O pacto não foi selado, portanto, eu estava livre. Acredito que o diabo nos observa o tempo todo, esperando um momento de fraqueza nosso para iniciar seus trabalhos malignos.